Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de São Mateus. Na verdade, existe um só evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, nas visões de Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos acompanhar a visão de Mateus acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33 e 34. Estamos na quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão, e essa data para o cristão, de modo geral, é de extrema importância e relevância. É impossível não refletir sobre a Páscoa, é impossível não refletir sobre o Cordeiro Pascual. E hoje eu gostaria de ministrar sobre algo que subitamente veio ao meu coração esse final de tarde. De modo que eu vou entregar o tema antes de ler o texto, para que os irmãos acompanhem todo o raciocínio e toda a ideia que pretendo, mediante a graça, ministrar e perpassar para juntos partilharmos da bênção de Deus. O tema é o brado do Calvário. Repito, o brado do Calvário. O texto bíblico se encontra aí, Mateus 27, versículo 33 e 34, que diz o seguinte: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Somente agora o versículo 50. E Jesus, bradando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Amém, amados? Gostaria de pedir gentilmente, cordialmente, que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse mesmo texto. O brado do Calvário. Você percebe que no momento em que Jesus está pendurado no madeiro, na rude cruz, no topo do Gólgota, também conhecido como o Monte Calvário, ao contrário do que se imagina e do que se espera, ele não dá um grito de desespero diante da dor, da aflição, da rejeição, diante do drama. Ele não dá um grito de desespero. Ele dá um brado e poderia assegurá-lo. Se trata de um brado de júbilo. A pergunta que eu faço, pretendendo responder somente no final, é: que brado foi esse, ao ponto de que ele fez o que fez em alta voz e logo em seguida entregou o Espírito ao Pai, como se não houvesse mais nada para fazer que de fato não havia? O texto do versículo 50 diz: e Jesus, bradando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E de repente há uma série de fatores que começam a ocorrer a partir desse brado, que é o que nós vamos aprender. Eu tive a oportunidade, vocês sabem, de recentemente estar diante do Gólgota, diante do Calvário. Conheci e me tornei amigo do guia turístico que está lá desde 89. Ele foi para ser missionário em Jerusalém e hoje ele exerce a missão e recebe pessoas do mundo inteiro apresentando o Gólgota, o Monte do Calvário e o túmulo, o jardim do túmulo vazio. Ele trouxe diversas explicações, foi interessante. E de repente todo mundo saiu
Eu estava lá como hipnotizado, paralisado, olhando o Gólgota. Até que de repente alguém grita: Sidney! Minha mãe e minha esposa que estavam nessa viagem riram agora, porque praticamente eu era o último em tudo que era lugar, sabe, gente? Tinha pastores que já tinham ido 70 vezes, 30 vezes, 15 vezes. Eu era o único, estava indo a primeira vez, então em tudo que era lugar eu queria ter mais tempo. Sidney! Aí eles começaram a me batizar de Sidney. Aí eu me despertei e fui. E eu fiquei imaginando sobre o Calvário. Ninguém quer o Calvário, mas Deus enviou o seu próprio Filho ao Calvário. Calvário é lugar de sofrimento, é lugar de aflição, é lugar de dor, é lugar de abandono. Jesus subiu ao Calvário sozinho. Seus apóstolos e seus discípulos não o acompanharam. É lugar de tamanha solidão que Jesus no Calvário disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É verdade que Deus nunca desamparou a Jesus. Mas naquele momento em que Cristo carregava o pecado de toda a humanidade, de todos os povos, raças, clãs, tribos, etnias e nações, em todo o tempo da história, e mais do que isso, levando em consideração o nosso passado, o nosso presente e o futuro, o que fizemos, o que estamos fazendo e ainda o que nós vamos fazer. Então a dor que Jesus sentia emocional, nem Mel Gibson é capaz de descrever. Apesar de que o filme A Paixão de Cristo foi fiel. Há quem diga, mas se trata de um exagero. Foi tão fiel que ninguém morre da morte de cruz, gente. A morte de cruz não fratura nenhum osso. Você fica lá pendurado, você vai morrer de asfixia, e isso leva dias, onde os corvos, os abutres ficam lá, sabe, devorando um cadáver vivo. Jesus passou somente 3 horas no Calvário. Isso porque antes ele passou por um processo de sentença e punição execrável, horrendo, terrível. Mas Mel Gibson nem Hollywood consegue descrever a dor sentimental de Jesus ao dizer: Pai, por que me abandonaste? E é verdade que a dor física, ela tem essa capacidade de neutralizar a nossa faculdade e impedir o nosso raciocínio sadio. Mesmo assim, observe, apesar de toda dor, dos açoites, das aflições, da coroa de espinho, que em um ato de deboche, de ironia, de sarcasmo, colocaram sobre Jesus, dizendo: já que tu és rei, então todo rei tem uma coroa, então receba essa coroa. Aquela coroa, os espinhos, nós vimos, os espinhos são de 10 a 12 centímetros, perfurando o pelo cabeludo, e sangra com muita facilidade. Então Jesus estava todo ensanguentado, suportando toda aquela dor. Ele foi capaz de lembrar de mim e de você, e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A dor, ela tem essa capacidade de neutralizar o nosso raciocínio, e às vezes suplantar as nossas reações emocionais e sentimentais, mas mesmo assim ele foi capaz de pensar em mim e você. E se você prestar bem atenção, gente, eu vou te dar uma dica excepcional. Esteja atento às entrelinhas do texto. Elas falam muito. Se você olhar o versículo 34 que foi lido aqui, diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. O vinho com fel era um anestésico para aliviar aquela dor. Ofereceram a Jesus e ele não aceitou. Ele recusou, porque o seu sacrifício era consciente.
Ele não quis ser dopado. Ele não aceitou nenhuma forma ou espécie de anestésico, ser entorpecido. Porque a sua dor era consciente. Ele aceitou sentir toda a dor por amor a mim, por amor a você. E às vezes nós recusamos, você sabe. Às vezes nós simplesmente recusamos aceitar essas aflições da vida, enquanto Ele aceitou tudo, toda dor, por amor a mim e por amor a você. Deus levou o seu Filho ao Calvário. Nem eu nem você estamos isentos ao Calvário. Às vezes nós nos encontramos no Calvário, vivendo essa rejeição, vivendo esse abandono, vivendo esse descaso, sendo ignorado por muitos ou talvez por todos. Mas o Calvário não é o fim. E no Calvário todos esperam de você, sabe o quê? Um grito de desespero. Assim como esperava de Jesus. E por vezes, romanos, judeus olharam para ele e disseram: fala alguma coisa em teu favor. Como se ele fosse dar um grito de desespero, e ele simplesmente em silêncio, até que deu um brado, e um brado de júbilo, que mudou para sempre a história. E esse brado ressoa de uma forma retumbante, reverberando no tempo e no espaço, e além das dimensões naturais. Você há de ver isso. O que acontece a partir desse brado que Jesus dá? Algumas coisas extraordinárias acontecem. E tudo isso, o brado no Calvário. Esse nome desse monte é Calvário por 3 hipóteses segundo os historiadores. Primeira, porque era um lugar de execução, de tortura. Segunda, porque existia vários crânios humanos. E a terceira, mais provável, nós podemos conferir de perto, é que ela tem um desenho semelhante ao crânio. E a palavra Gólgota significa isso, crânio. E a imagem está lá, dando essa conotação de realmente um crânio. Jesus foi ao Calvário por amor a mim e a você, sem pestanejar, sem titubear, aceitou subir ao Calvário, mas no Calvário ele dá um brado de júbilo. Agora a pergunta é: que brado de júbilo é isso? Antes de responder, vamos ver o que acontece a partir do versículo 50, depois do brado de Jesus. Olha que coisa interessante. Acompanha comigo, gente. Acompanha com atenção. Versículo 50, Jesus clamando, ou melhor, bradando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Versículo 50, né? Primeira coisa que acontece depois do brado de Jesus. Quer entender o versículo 50? Volta um pouquinho ao versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta é meio-dia. A hora nona são as 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado ao meio-dia e ficou na cruz até as 3 horas da tarde. E durante essas 3 horas houve trevas. Não há registro na astronomia de que pudesse ocorrer um eclipse nessa data. Contudo, existe o historiador Flávio Joséfo, judeu, que escreveu sobre esses relatos bíblicos e confirma, ele chega a constatar que realmente houve trevas, escuridão total. Outros evangelistas iam falar que eram densas trevas, você não conseguia ver absolutamente nada. Tão escuro que era. Nada, a não ser coisas a 5 metros, 6 metros de distância, de tão escuro que era. Primeira coisa diante do brado de Jesus é que o sol voltou
a resplandecer novamente. A primeira coisa que nós percebemos, por uma ordem lógica e até mesmo cronológica, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. No momento que ele entrega o Espírito a Deus, com um brado de júbilo, a escuridão deixa de existir e o sol novamente vem a resplandecer. Isso significa muito, porque Jesus é a luz do mundo, mas Jesus também é considerado o sol da justiça. O brado de júbilo de Jesus traz a luz, traz a esperança novamente, e é como se Deus estivesse dizendo do céu: a justiça foi feita, concretada, executada, realizada. O sol da justiça voltou a aparecer a partir do brado. O brado de júbilo de Jesus traz novamente a esperança para aqueles que vivem em trevas. Amém? Segundo fato que o brado de Jesus traz. Agora você pode voltar ao versículo 50. E Jesus clamando Jesus bradando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Até aqui. Segunda coisa que aconteceu, o véu do templo se rasgou. E olha o detalhe, de alto a baixo. Aquele véu era enorme. E ele fazia a divisão do santuário para o Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em 3 partes. A primeira era chamada o pátio, segundo o santuário, e a terceira era o Santo dos Santos. No pátio ficavam os levitas, no santuário ficavam os sacerdotes. No Santo dos Santos ficava somente o sumo sacerdote, isso é, uma vez por ano ele entrava lá para fazer a expiação pelo pecado da humanidade. E se ele tivesse em pecado, ele não sairia vivo daquele lugar. Então somente uma vez por ano, era um lugar santo dos santos, inacessível ao homem. Quando Jesus dá o brado de júbilo, imediatamente o véu se rasga, e segundo alguns historiadores, eram necessários 20 homens, 10 puxando da esquerda e 10 puxando da direita, para rasgar aquele véu. Mas detalhe, ele foi rasgado do alto para baixo. Outro detalhe, de dentro para fora. Diante do brado de Jesus, Deus rasga o véu para revelar ao mundo que o seu Filho é o caminho que conduz à verdade e a única verdade que pode gerar vida e vida em abundância. Esse é o brado de júbilo, são os efeitos do brado de júbilo. Faz com que o sol da justiça venha resplandecer novamente em meio à escuridão. Faz com que haja um caminho. E a partir desse véu rasgado, nós não precisamos mais de mantras, não precisamos mais de avatares, não precisamos mais de pajés, não precisamos mais de gurus, não precisamos mais de sumo sacerdote. Eu e você temos livre acesso à presença do Pai Celestial. Podemos marcar uma audiência com um juiz supremo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele há de nos ouvir, ele há de nos atender e socorrer. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso significa agora que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós não precisamos de mediadores. O pastor pode até te ajudar. O irmão pode até te ajudar. Eu sou muito sincero e costumo dizer que a oração mais importante que existe, sabe qual é a oração? É a sua oração. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Para com isso, irmão. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que atende a oração. Às vezes a gente fica, o fulano ali tem uma oração poderosa. Começa a venerar o homem. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso que ouve oração. Agora esse Deus ouve oração em quem está em comunhão com Ele. Então não seja o crente 6 horas.
É aquele, 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E nunca ora. Mas Deus quer ouvir a tua voz, porque a oração mais importante que existe é a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. Alguém mais maduro pode te ajudar, pode te instruir, mas Deus quer lhe ouvir. Que filho é esse que sempre manda recadinho pelos outros ao pai? Que tipo de comunhão é essa entre um pai e um filho? Você sendo um pai, você gostaria sempre de receber recadinho por terceiros. Que intimidade é essa? Então saiba, meu irmão, que o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai Celestial. Não precisa ligar para o pastor de madrugada, para o pastor repreender demônio. Você pode, na autoridade do nome de Jesus. Receba e tome posse em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Outro fato, que ainda está na parte terminal do versículo 51. Terceiro lugar, tremeu a terra. Meu Deus. Diante do brado, do júbilo, no Calvário, a natureza se estremeceu. Os pilares, as colunas da terra se abalaram. Isso não aconteceu quando Buda Maomé morreu. Isso não aconteceu quando o Confúcio Zoroastro, quando Darwin, quando Nietzsche, quando Freud morreu, quando Marx morreu. Mas a Bíblia diz que no momento que Jesus bradou em alta voz, entregou o seu espírito ao Pai Celestial, toda a terra se estremeceu, demonstrando que Ele é o Senhor da terra e de tudo quanto nela há. Ele é o Senhor da terra. A terra não se conteve, ela se estremeceu diante do brado. Que voz é essa? Que voz é essa? Bradou Jesus e a terra toda se estremeceu. Sabe aquela palavra que está é uma expressão bíblica que se encontra em diversos livros, e diz: quando Deus fala, a terra se treme. Eis aqui. Quando Jesus bradou, a terra se estremeceu. Você sabe quando Deus fala? É quando a terra se estreme. Que terra é essa, pastor? Você sabe o que é isso, né, irmão? Você já consegue discernir o timbre da voz de Deus. Você sabe quando é papai que está falando? Que o coração começa a palpitar. E a gente não consegue se conter. Sabe, tudo que há em nós começa a se estremecer. É Deus falando. Quando Deus fala, a terra se estreme. Até a criação inanimada não consegue resistir ao poder da sua voz. Aleluia. Aleluia. Ainda há uma outra coisa que acontece. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Era melhor ter ficado calado. Que negócio complicado agora de explicar, viu? Quando Jesus dá o brado de júbilo, o brado do Calvário, os mortos ressuscitaram, gente. O texto bíblico fala isso. E as pessoas começaram a identificar os mortos passeando na rua. Doideira, né? Doideira. Pastor, explica melhor o que é isso, que isso nos deixa aqui atônitos, estupefatos, perplexos. Existem algumas teorias, a mais provável, a mais confiável, é que quando Jesus morre, ele resgata as pessoas do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão e conduz ela agora à presença real de Cristo Jesus. As pessoas que morreram no Antigo Testamento, elas morreram na esperança da fé como Abraão e viviam no seio de Abraão,
aguardando a promessa ser concretizada, porque a cruz ela tem esse efeito de não somente ir ao futuro, mas ir ao passado. Ir ao passado, resgatar desde Adão até o último homem que está prestes a nascer. Complicado, né? O autor de Hebreus, ele vai elucidar o nosso raciocínio. Se você puder abrir a Bíblia em Hebreus, ele vai explicar um pouco sobre o efeito extraordinário da cruz no tempo e no espaço. Hebreus vai nos dizer, Hebreus capítulo 9, versículo 15, somente para que os irmãos venham entender melhor. Encontraram? Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Você conseguiu entender? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Moral da história: nós somos salvos pela cruz. Todos os homens, todas as eras e todas as épocas e todos os tempos, salvo pela cruz. Aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos pela fé e pela esperança na promessa. Nós somos salvos pela certeza e garantia do cumprimento. Jesus é o cumprimento da profecia. A cruz do Calvário, ela alcança tanto os que estavam no Antigo quanto estavam no Novo. Vamos voltar para o texto, Mateus 27. E de repentemente os sepulcros se abriram. E durante algum tempo, não muito tempo, as pessoas viram, identificaram pessoas que já estavam mortas, foram ressuscitadas através do brado do Calvário. Agora a pergunta é uma só: que brado foi esse? Que brado foi esse que reverberou no tempo, no espaço, na história? Entre a vida, entre a morte, entre o Criador, entre a criação, entre as trevas, entre a luz. Que brado foi esse? Alguém sabe? Muito bem. As irmãs aqui estão respondendo. Está consumado. Essa palavra no grego é tetelestai. Esse é o brado do Calvário. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Sem ele, nós não viveríamos na segurança, na garantia da vida eterna. Tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Antigamente, quando se pagava a última promissória de uma aquisição, alguns sabem o que é isso? Você chega à última promissória, o último carnezinho, sabe? O último prestação. Aí quando você arranca o talão, você diz: ufa! Acabou! Tetelestai, está consumado. Não há mais nada para se fazer. Já está tudo feito. Já está tudo feito. Já está tudo feito. O túmulo vazio, ele vem para confirmar
o brado do Calvário. A vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o diabo, ela acontece no Calvário. Às vezes a gente tem a mentalidade humana, humanamente falando, evidentemente, de imaginar que a cruz é um símbolo de derrota, de miséria, de desgraça, de fracasso, de maldição. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e esse é o tema da pregação que eu vou trazer agora, a palavra da cruz é a palavra mais poderosa que existe. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho da mensagem da cruz, porque se alguns a ver como maldição, eu vejo como bênção, se alguns a ver como derrota, eu vejo como vitória, se alguns a ver como a morte, eu vejo como a vida, se alguns a ver como a condenação, eu vejo como a libertação, se alguns a ver como a perdição, eu vejo como a salvação. Um objeto, um instrumento de tortura, de dor, de sofrimento, Deus transforma agora em um objeto de gozo, de satisfação, de plena satisfação, que é a cruz. A cruz, a rude cruz erguida no Calvário. Sabe por quê, meu irmão? Agora abra seu entendimento espiritual para compreender essa verdade que está escrita em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Escuta isso, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E eu te garanto que você nunca mais vai olhar para a cruz da mesma forma. Eu me refiro à cruz vazia, não à cruz pendurada com um retrato que não retrata a imagem do nosso Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Escuta bem. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Escuta. Removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles triunfando deles na cruz. Cruz. Não sabe o que acontece na cruz? Você acha que foi o poder cultural dos gregos, o poder religioso dos judeus, o poder do direito romano que levou Jesus à cruz? Sabe o que acontece na cruz? Cruz acontece a vitória do bem contra o mal, da luz contra as trevas, a vitória da vida contra a morte. Tão paradoxal e aparentemente tão contraditório. Na cruz, o inferno se estremece. Quem assistiu o filme aqui, Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Se você assistiu o filme, você vai ver que assim quando Jesus brada tetelestai e cai tipo uma gota do céu, como se fosse a lágrima de Deus, isso aí é já conjectura, paráfrase de Mel Gibson. Mas ela cai no inferno e o inferno, o diabo está como? Rindo. O inferno está dando uma festa. Há quem diga que o inferno deu uma festa, mas é apenas especulação, conjectura extra-bíblica. O inferno está em desespero, o inferno está envergonhado, o inferno está abalado, porque Cristo triunfou sobre os principados e as potestades na cruz.
os expôs ao ridículo. Na cruz. Na cruz está a minha vitória, a sua vitória, está a nossa vitória. Por isso, meus irmãos, esse dia que antecede a sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia, o domingo da ressurreição, eu venho ainda nessa quinta-feira falar sobre o brado do Calvário, para que você jamais venha esquecer, no momento de dor, onde todos esperavam um grito de desespero, Jesus simplesmente apresentou um brado de júbilo. E é por causa desse brado do Calvário que nós hoje podemos dizer: somos salvos. Somos salvos. Somos salvos. Um dia eu disse bem assim: sou salvo. Aí a pessoa que estava ao meu lado tentou retrucar e disse: olha, pastor, na verdade, estou salvo, não é melhor? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Aí eu disse: querido, sem presunção, sem arrogância nenhuma, mas eu posso afirmar toda segurança e confiança que não simplesmente estou salvo, mas sou salvo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica? Quem o condenará, se foi Jesus Cristo que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, espada, fome e nudez? Conforme está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas ao matadouro, porém em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas, e não há quem possa arrebatá-las da minha mão. A única certeza que eu tenho é isso: eu estou no aprisco do bom pastor. Foi Ele que nos fez, dele somos a sua ovelha, rebanho do seu pastoreio. O que diz o Salmo 100? Foi Ele quem nos fez. Dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Esse é o brado do Calvário. Esse é o brado do Calvário. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está pensando, passando, mas muitos esperam de você um grito de desespero. Não é verdade, irmão? Um grito de desistência, de entrega, de renúncia, de abandono, porque você está no Calvário. As pessoas veem sua dor, veem sua aflição, veem seu pranto e fica na expectativa: é agora, é agora, é agora. Ele vai desistir. Ela vai desistir. Eles não vão suportar, não vai aguentar. De repente todos se surpreendem que ao invés de grito de desespero, existe um brado de júbilo.
O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Sabe de uma coisa? Antes do Pentecoste, existe o Calvário. Antes do Pentecoste existe o Calvário. Hoje você está no Calvário, mas amanhã você vai estar no Pentecoste. Hoje talvez você esteja vivendo o Calvário, mas não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, porque o que vem virá e não tardará, e você viverá o Pentecoste de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, creia e receba para a glória de Deus. Aleluia. Há uma canção que diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. É impossível conhecer essa mensagem e não amar. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crer. Não dá para envergonhar o Evangelho. Não dá para se envergonhar do Evangelho. É poder de Deus. A pergunta é: como agora você, conhecendo o Evangelho, você consegue viver sem o Evangelho? Como agora, conhecendo o Evangelho, você consegue ignorar a cruz? Como é que você consegue seguir em frente, ciente de que você vive porque um dia alguém morreu em seu lugar? Alguém morreu a sua morte para que você pudesse viver a sua vida. Eu não consigo. Isso me faz lembrar da história de um missionário que veio dos Estados Unidos à Amazonas, passou décadas trabalhando entre os povos indígenas. E no final da sua vida, devido a tantas malárias, debilitado, prestes a morrer, um nativo disse: por que você não abandona seu Deus e morre? Assim como disse a esposa de Jó: por que você não desiste e morre? E ele disse: olha, eu só tenho algo a dizer. Ainda que eu pudesse, eu não queria. E se eu quisesse, eu não poderia. Ele resume em toda a graça de Deus. É por isso que Pedro diz: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de ir? É isso que eu quero. Vida eterna. Não uma vida transitória, passageira, efêmera, trivial, mas a vida eterna. E eu e você, nós bem sabemos que há algo além de tudo isso. Há algo além. Que a nossa vida não se encerra no túmulo, no mausoléu, no sepulcro. Existe uma vida além desse mundo. Existe uma vida além dessa história. E é isso que nós buscamos, a vida eterna. E somente em Cristo nós podemos obter, nós podemos viver. Amém? Fique com a mensagem da cruz. Ame-a e viva por ela. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.